Esta é uma história sobre os limites da gratidão e o peso sufocante de laços de sangue que, na verdade, agem como correntes. Durante anos, fui o porto seguro e a fonte inesgotável de recursos para pessoas que deveriam me amar pelo que sou, não pelo que tenho. Quando finalmente decidi dizer não e fechar as portas da minha casa, a máscara de comercial de margarina da minha família derreteu, revelando uma face cruel e oportunista. Prepare-se para acompanhar como o silêncio de uma gravação pode ser mais ensurdecedor do que qualquer grito de fúria. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O barulho da chuva, batendo contra a vidraça do meu apartamento, no 15º andar, aqui em Curitiba, costumava ser o meu som favorito. Era um lembrete constante de que, após anos de esforço, privações e noites em claro estudando para concursos e trabalhando em 2 empregos, eu finalmente tinha conquistado o meu refúgio. O cheiro de café recém-passado inundava a sala, misturando-se ao aroma suave de difusores de lavanda que eu espalhava estrategicamente pela casa. Eu, Helena, sempre fui viciada em ordem. Talvez porque a minha infância e juventude em Minas Gerais tenham sido marcadas pelo caos absoluto de uma casa onde ninguém respeitava o espaço de ninguém. Eu estava sentada no meu sofá de linho cinza, apreciando o silêncio e o calor da caneca entre minhas mãos, quando o visor do meu celular brilhou, quebrando a paz daquela manhã de sábado. Era Beatriz, minha irmã mais nova. O simples nome dela na tela já fazia meu estômago dar um nó. Beatriz sempre foi a caçula protegida, aquela que nunca precisou lidar com as consequências de seus atos porque meus pais, Clarice e Otávio, sempre estiveram lá para limpar a sua bagunça, geralmente usando o meu dinheiro ou o meu esforço para isso. Respirei fundo, sentindo o ar gelado que entrava pela fresta da varanda, e atendi. Oi, Beatriz. Aconteceu alguma coisa? Perguntei, tentando manter a voz neutra, embora soubesse que ligações dela raramente traziam boas notícias. Oi, Amaninha. Que desânimo é esse? Credo, parece que nem gosta de falar comigo. A voz dela era estridente, carregada de uma falsa animação que eu conhecia bem demais. Olha só, tenho uma notícia maravilhosa. Sabe que as coisas lá em casa estão meio tensas, né? O papai está reclamando muito do calor e a mamãe anda estressada com aquela reforma eterna da cozinha. Então, a gente decidiu que merece um descanso. Estamos subindo para Curitiba na terça-feira. Meu coração disparou, mas não de alegria. O pânico subiu pela minha garganta como um refluxo amargo. A última vez que eles ficaram aqui, 6 meses atrás, transformaram meu santuário em um acampamento. Clarice insistia em cozinhar frituras que deixavam as cortinas impregnadas de gordura. Otávio passava o dia com a televisão no volume máximo, reclamando do preço das coisas. E Beatriz usava minhas roupas de marca sem pedir. Deixava a maquiagem aberta sobre o meu tapete claro e trazia pessoas que eu mal conhecia para tomar umas cervejinhas na minha varanda. Beatriz, espera um pouco, eu disse, minha voz agora mais firme, embora minhas mãos estivessem geladas. Como assim? Estamos subindo. Vocês não me consultaram. Eu estou no meio de um projeto gigante na empresa. Estou trabalhando 10, 12 horas por dia. Eu não tenho condições de receber ninguém. Agora, houve um silêncio do outro lado da linha, o tipo de silêncio denso que precede um ataque. Eu podia quase ouvir as engrenagens da cabeça dela girando, preparando a narrativa de vitimização. Nossa, Helena, receber ninguém? Nós somos sua família. O tom mudou instantaneamente para uma mágoa teatral. A gente não é ninguém. O papai já comprou as passagens de ônibus, sabia? Ele usou o restinho da aposentadoria porque a gente achou que você estaria morrendo de saudade. A mamãe até separou aqueles queijos que você gosta. Você vai ter a coragem de dizer que não temos onde ficar? Logo você, que tem esse apartamento enorme com 3 quartos. O 3º quarto é o meu escritório, Beatriz. Eu preciso dele para trabalhar, respondi, sentindo a irritação começar a suplantar o medo. E o outro quarto é de hóspedes. Sim, mas ele está cheio de material de estudo e caixas da auditoria que estou coordenando. Não é sobre ter espaço físico,
É sobre eu não ter saúde mental, nem tempo para cuidar de 3 adultos que se recusam a lavar um prato enquanto estão aqui. Você é muito egoísta, Helena. O sucesso subiu à sua cabeça, né? Beatriz disparou, a máscara de simpatia caindo completamente. Só porque agora ganha em dia, vive nessa cidade metida à besta e usa roupa de shopping. Acha que pode tratar a gente como estorvo. A mamãe está aqui do lado. Ela está ouvindo tudo e já está chorando. Passa o dia inteiro falando de você e é assim que você retribui? Eu fechei os olhos e encostei a cabeça no encosto do sofá. Eu conhecia aquele jogo. O teatro do choro de Dona Clarice era a arma mais potente do arsenal daquela família. Durante anos, eu cedi. Paguei dívidas de cartão de crédito da Beatriz, financiei consertos de carro para o meu pai e abri as portas da minha casa sempre que eles queriam passear, mesmo que isso significasse que eu dormiria no sofá para que eles tivessem conforto. Eu não estou sendo egoísta, estou estabelecendo limites, falei. Embora soubesse que a palavra limites era um conceito alienígena para eles. Existem hotéis ótimos aqui perto, e até um Airbnb no meu próprio prédio que é bem em conta. Eu posso ajudar a pagar uma parte da estadia de vocês, mas ficar aqui em casa, desta vez, não vai dar. Ajudar a pagar uma parte? Você ouviu o que você disse? A voz do meu pai, Otávio, surgiu no fundo. Provavelmente ele havia pego o celular da mão da Beatriz. Helena, eu não criei filha minha para ser tão fria. Quer dizer que seu pai e sua mãe têm que ficar em hotel enquanto você tem cama sobrando? Isso é uma desfeita que não se faz nem com estranho. A gente vai na terça e pronto. Não vou gastar dinheiro com hotel tendo a casa da minha filha disponível. Se prepare, porque não vamos mudar o plano. O clique do telefone desligando ecoou no meu ouvido como um tapa. Meu corpo inteiro tremia. Não era apenas raiva. Era uma exaustão profunda. Uma sensação de que eu nunca seria vista por eles como um ser humano com necessidades, mas apenas como um recurso a ser explorado. Caminhei até a cozinha. A sola dos meus pés sentindo o toque frio do piso de porcelanato. Eu precisava de água. Enquanto bebia, olhei para o meu celular sobre o balcão de granito. Eles achavam que podiam simplesmente se impor, como sempre fizeram. Mas eles esqueceram de um detalhe. Eu não era mais aquela menina de 20 anos que aceitava migalhas de afeto em troca de servidão. Eu sabia que aquela ligação era apenas o começo. Eles viriam. Eles tentariam me dobrar pelo cansaço e pela culpa. Mas desta vez algo dentro de mim tinha estalado. Eu olhei para o ícone de um aplicativo de gravação que eu tinha instalado meses atrás, por questões de trabalho, e que, por um acaso do destino, estava ativo durante a ligação devido a uma configuração de segurança. A conversa estava toda ali. A agressividade da Beatriz, a chantagem do meu pai, a forma como eles falavam de mim como se eu fosse apenas uma propriedade deles. E foi nesse momento, enquanto o som da chuva lá fora aumentava, que eu decidi que não ia apenas dizer não. Eu ia mostrar a eles, e a quem mais fosse necessário, quem eles realmente eram, quando as câmeras da família perfeita estavam desligadas. A vingança, eu percebi, não precisava ser barulhenta, ela só precisava ser verdadeira. A terça-feira chegou com um céu de chumbo, típico de Curitiba. O vento cortante soprava lá fora. Mas dentro do meu apartamento, o clima estava ainda mais pesado. Eu não havia dado o sim final, mas sabia que eles viriam. Naquela manhã, o interfone tocou às 9 horas. Meu coração deu um solavanco, batendo contra as costelas como um animal enjaulado. Eu olhei para a câmera de segurança da portaria e lá estavam eles, 3 malas grandes, sacolas de mercado e as expressões de quem não estava ali para visitar, mas para tomar posse. Abri a porta e, antes mesmo de um bom dia, o caos entrou. O cheiro de cigarro barato que impregnava o casaco de Otávio e o perfume doce e enjoativo de Beatriz colidiram com o frescor da minha casa. Nossa, mas que recepção gelada! Clarice disse, entrando sem pedir licença e já jogando o xale úmido da chuva sobre o meu sofá de linho. A gente viajou horas naquele ônibus apertado, Helena. Minhas pernas estão inchadas, e você aí parada com essa cara de quem viu um fantasma. Eu disse que não era um bom momento, mãe, respondi, tentando manter o tom de voz baixo para não atrair a atenção dos vizinhos.
Mas já que estão aqui, por favor, coloquem as malas naquele canto. Eu tenho uma reunião por videoconferência em 20 minutos e preciso de silêncio absoluto. Beatriz soltou uma risadinha debochada enquanto arrastava sua mala de rodinhas, fazendo um barulho estridente contra o piso de porcelanato que eu tanto cuidava. Silêncio absoluto. Videoconferência. Ela imitou, com uma voz fina e irritante. Como você ficou metida, Helena? A gente é sua família. Não somos funcionários da sua empresa. Vou usar o seu chuveiro. O do hotelzinho ali da rodoviária era uma porcaria. Em menos de 1 hora, meu santuário estava desfigurado. Toalhas molhadas foram jogadas sobre as cadeiras da sala de jantar. O balcão da cozinha estava coberto de migalhas de um pão que eles trouxeram e o som da televisão no último volume, sintonizada em um programa de fofocas, preenchia cada fresta do apartamento. Eu me tranquei no escritório, as mãos trêmulas enquanto tentava me concentrar nas planilhas de auditoria. O som das risadas deles na sala, misturado ao cheiro de fritura que Clarice começou a preparar, mesmo eu tendo pedido para não usarem o fogão para frituras pesadas, me causava uma náusea física. Durante o almoço, a tensão atingiu o ápice. Sentamos à mesa e o silêncio só era quebrado pelo barulho dos talheres batendo nos pratos. Eu mal conseguia comer. Então, Helena, Otávio começou, limpando a boca com o guardanapo de tecido que eu raramente usava. A Beatriz me contou que você está ganhando muito bem, que esse apartamento custou uma fortuna. É em reais. É verdade que você trocou de carro no mês passado e nem avisou a gente? Eu troquei porque o anterior estava dando muitos problemas mecânicos, pai. E eu pago as prestações com o meu salário. Não achei que precisava emitir um comunicado oficial. Respondi, sentindo a vigilância constante dele sobre cada conquista minha. É que a gente fica pensando, sabe? Clarice interveio, com aquele tom de voz falsamente doce que sempre precedia um pedido de dinheiro. Sua irmã está com uma dívida imensa no banco. O negócio de estética que ela tentou abrir não deu certo porque o ponto era ruim. Ela precisa de uns 15 mil para limpar o nome. Para você que mora nesse luxo todo, isso deve ser troco de pão. Eu olhei para Beatriz. Ela não parecia nem um pouco envergonhada. Pelo contrário, me encarava com um desafio nos olhos, como se eu tivesse a obrigação moral de consertar os erros dela. Eu não tenho 15 mil reais sobrando, mãe. Todo o meu dinheiro está investido ou comprometido com as minhas próprias contas. Eu ralo muito para manter esse padrão de vida. Não posso simplesmente dar esse valor para a Beatriz toda vez que ela falha em um projeto mal planejado. O semblante de Otávio escureceu instantaneamente. Você é uma egoísta, Helena. Uma filha ingrata que nega ajuda à própria irmã. Enquanto esbanja em Curitiba. A gente te deu tudo. Ele bateu com a mão na mesa, fazendo os copos vibrarem. Tudo? Eu ri. Uma risada amarga e sem humor. Vocês pagaram a faculdade da Beatriz, enquanto eu trabalhava de telemarketing para pagar a minha. Vocês deram o carro que era do vovô para ela, enquanto eu pegava 3 ônibus para ir trabalhar. O que vocês me deram foi a motivação para sair de casa o mais rápido possível. E nunca mais depender de vocês. A discussão escalou. Gritos, acusações de frieza e a velha tática de me fazer sentir a pior pessoa do mundo. Eu me retirei para o quarto sob o coro de ofensas, mas eu não estava chorando. Eu estava com o meu celular escondido no bolso do avental, gravando cada palavra, cada xingamento e, principalmente, o que veio a seguir. À noite, fingi que estava dormindo cedo para evitar mais confrontos. Fiquei no escuro, ouvindo através da porta fina do quarto. Eles achavam que eu não estava escutando. Estavam na sala, comemorando com uma garrafa de vinho que eu guardava para ocasiões especiais. Ela vai ceder, Otávio. Ouvi a voz de Clarice, agora sem qualquer traço de doçura. A Helena sempre foi molenga. A gente aperta um pouco mais a ferida da culpa e ela abre a carteira. Amanhã a gente começa a chorar dizendo que vamos ser despejados daquela casa. Velha em Minas. Tomara, Beatriz disse, e eu podia ouvir o som dela mexendo em alguma coisa, provavelmente remexendo nas minhas bolsas no hall de entrada. Eu vi uma bolsa daquela marca cara no closet dela. Se ela não me der o dinheiro, eu levo a bolsa e vendo na internet. Ela tem tanta coisa que nem vai sentir falta. Ela não merece nada disso. É uma chata. Vive para o trabalho. A gente merece muito mais por ter aguentado o gênio.
É dela todos esses anos. Com certeza, meu pai completou, a voz já arrastada pelo álcool. Vamos ficar aqui pelo menos um mês. Ela que se vire. Se reclamar, eu ligo para a tia dela e conto para a família inteira que a grande executiva deixa os pais passarem necessidade. Ela morre de medo de passar vergonha na frente dos parentes. Meu sangue gelou. Ali estava a verdade nua e crua. Eles não me amavam. Eles me viam como um caixa, eletrônico, emocional e financeiro. Eles não estavam ali por saudade, mas por um plano arquitetado de exploração. Senti uma clareza cortante tomar conta de mim. A culpa que eu carregava desde a infância, aquela sensação de que eu devia algo a eles por ter dado certo, evaporou completamente. Levantei-me da cama com cuidado, as pernas firmes. Voltei para o escritório e abri meu notebook. O áudio estava nítido. Cada frase calculista, cada risada de escárnio sobre o meu esforço. Eu tinha tudo o que precisava. Eles queriam usar a família inteira contra mim? Pois bem, eu ia dar a eles uma plateia que nunca esqueceriam. A quarta-feira amanheceu com uma névoa densa que escondia os prédios vizinhos, transformando Curitiba em uma cidade fantasmagórica. Dentro do meu apartamento, o cenário não era muito diferente. A sala, que antes era o meu orgulho, agora parecia o depósito de uma loja de conveniência de beira de estrada. Havia caixas de pizza engorduradas sobre a mesa de centro, o tapete de fios longos estava manchado de vinho e o ar carregava aquele cheiro pesado de cigarro e mofo que vinha das roupas deles. Eu me levantei antes de todos. Caminhei silenciosamente pela cozinha e observei a destruição. Não senti raiva, senti uma clareza gelada, quase cirúrgica. A dor que eu sentia no peito havia sido substituída por uma determinação inabalável. Eu não ia mais ser a vítima da história deles. Preparei uma garrafa térmica de café, o som da água fervendo era o único ruído na casa. Enquanto o líquido escuro caía no filtro, eu revisava o plano na minha mente. Eu tinha as gravações da noite anterior. Eu tinha as provas de que eles não estavam aqui por amor, mas por um plano de extorsão. Mas apenas expulsá-los não seria o suficiente. Eles voltariam para Minas e contariam para cada tia, primo e vizinho que eu era uma filha desnaturada que os jogou na rua. Eu precisava que a verdade fosse dita por eles mesmos, para que ninguém pudesse distorcer os fatos depois. Por volta das 10 horas, Beatriz foi a primeira a aparecer, bocejando e coçando a cabeça, usando um dos meus roupões de seda que eu guardava para momentos especiais. Ela se sentou à mesa com uma arrogância natural, como se fosse a dona do lugar. Helena, aquele café está fresco? Perguntou ela, sem olhar para mim. E vê se faz uns ovos mexidos. Eu acordei com uma fome de leão. Ah, e eu dei uma olhada naquela sua bolsa bege. Você não usa muito, né? Estava pensando que ela ficaria ótima com o meu vestido novo. Eu sorri. Foi um sorriso calmo, que pareceu confundi-la por um segundo. Claro, Beatriz, o café está aí. E sobre a bolsa, podemos conversar depois. Na verdade, eu tive uma ideia. Já que está todo mundo aqui, e o papai e a mamãe estão reclamando que eu ando muito fria, decidi organizar um almoço especial hoje. Vou pedir uma comida típica daqui e quero que a gente faça uma videochamada com o resto da família lá em Minas. A tia Zuleide e o tio Marcos vivem perguntando de vocês. Vamos mostrar como estamos todos unidos. Os olhos de Beatriz brilharam. Ela adorava ser o centro das atenções e, mais do que isso, adorava ostentar o meu sucesso para os parentes como se fosse dela também. Finalmente você está agindo como uma irmã de verdade, ela exclamou, pegando o celular. Vou avisar a mamãe e o papai. Eles vão adorar. A tia Zuleide vai morrer de inveja desse seu apartamento. O plano estava em movimento. Durante as horas seguintes, eu fui a anfitriã perfeita. Suportei os comentários ácidos do meu pai sobre a falta de firmeza, do meu caráter e as reclamações constantes da minha mãe sobre o clima de Curitiba. Eu concordava com tudo. Pedia desculpas e servia mais café. Eles estavam relaxados. Eles achavam que tinham me dobrado. O excesso de confiança é o maior erro de qualquer manipulador, e eles estavam transbordando dele. Às 13 horas, o almoço foi servido. Eu havia organizado o meu notebook em um suporte na cabeceira da mesa.
de modo que a câmera capturasse todos nós. Eu disse a eles que a conexão seria pelo Zoom, para que todos os parentes pudessem entrar ao mesmo tempo. O que eles não sabiam é que eu não estava apenas transmitindo, eu estava gravando a sessão, e que, antes de ligar a câmera, eu já havia enviado o áudio da noite anterior para o grupo de WhatsApp da família, com um aviso: ouçam isso antes de entrarmos na chamada. De hoje, quando liguei a câmera e o áudio, vi as janelinhas dos meus tios e primos aparecendo. Havia cerca de 12 pessoas online. Meus pais e Beatriz acenavam para a tela, distribuindo sorrisos falsos e frases de efeito sobre como era bom estarmos todos juntos. Oi, ô tia Zuleide. Oi, ô pessoal. Beatriz gritava, forçando uma intimidade que não existia. Olhem só que banquete a Helena preparou para a gente. Ela finalmente entendeu que família é o que mais importa, né, pai? É isso aí, Otávio completou-se, estufando o peito. Levou um tempo, mas a Helena percebeu que tudo o que ela tem pertence à família. Estamos aqui colocando a casa em ordem. O silêncio do outro lado da tela era ensurdecedor. Meus parentes, que costumavam ser barulhentos e falantes, estavam com expressões de choque, nojo e desconforto. Ninguém respondia aos acenos. Clarice percebeu que algo estava errado. Ué, gente, o que aconteceu? Minha mãe perguntou, a voz começando a tremer. Ninguém vai dar um oi, eu? Estão todos mudos? Foi então que eu me levantei. Caminhei até o notebook e encarei a câmera. Depois, encarei meus pais e minha irmã. O ar na sala parecia ter ficado mais rarefeito. O som do trânsito lá fora, os biarticulados passando na avenida, parecia estar a quilômetros de distância. Só havia nós quatro, e a verdade nua entre as paredes brancas. Eles estão mudos, mãe, porque eles acabaram de ouvir o que vocês realmente pensam de mim, eu disse, minha voz saindo baixa, mas tão afiada quanto uma navalha. Eles ouviram você planejando usar a ferida da culpa para me tirar dinheiro. Eles ouviram o papai dizendo que eu sou um caixa eletrônico e que vocês pretendem ficar aqui por um mês contra a minha vontade. E ouviram a Beatriz, planejando roubar e vender as minhas coisas. O rosto de Beatriz empalideceu instantaneamente, ficando de uma cor acinzentada. Meu pai tentou se levantar, a fúria começando a nublar seus olhos, mas eu não recuei. Que mentira é essa, Melena? Você enlouqueceu? Otávio gritou, tentando atingir o notebook para desligá-lo, mas eu fui mais rápida e fechei a tela, embora o áudio da sala ainda estivesse sendo transmitido pelo microfone externo que eu havia escondido. Não é mentira, pai. É a voz de vocês. Está gravado. Está no grupo da família. Todo mundo que vocês pretendiam usar para me envergonhar agora sabe quem são os verdadeiros monstros desta história. Não somos nada para você, né? Beatriz explodiu, as veias do pescoço saltando enquanto ela perdia completamente a compostura. Depois de tudo o que a gente fez, você nos grava como se fôssemos criminosos. Você é fria, Helena. Você é um monstro de gelo. A gente é seu sangue. Nossa, você é fria. É o que vocês sempre dizem quando eu não deixo vocês me pisotearem. Eu respondi, sentindo uma paz estranha começar a me inundar. Eu sorri para ela. Uma expressão de plenitude que parecia irritá-la mais do que qualquer insulto. Acredite em mim, eu me importo. Eu me importo tanto com a minha dignidade que decidi que este é o último dia que vocês colocam os pés nesta casa. Clarice começou a soluçar, o teatro do choro entrando em ação. Mas desta vez não havia plateia para comprar o ingresso. Os parentes na chamada começaram a sair um por um, mas não antes de tia Zuleide dizer uma última frase que ecoou pela sala. Que vergonha, Clarice. Que vergonha. O silêncio que se seguiu foi cortante. A máscara da família perfeita não estava apenas trincada. Ela havia estilhaçado em 1000 pedaços no chão do meu apartamento. E o melhor de tudo é que eu não precisei gritar. A verdade, nua e crua, fez todo o trabalho pesado. O silêncio que se instalou na sala após eu fechar a tampa do notebook era diferente de qualquer outro que eu já tivesse experimentado. Não era o silêncio de paz que eu tanto amava, mas um silêncio carregado, eletrizado, como o ar que antecede um raio. Eu conseguia ouvir a respiração, ofegante do meu pai, um som ruidoso e entrecortado pela raiva contida. Minha mãe, sentada à ponta da mesa,
parecia ter encolhido. Seus olhos, antes semicerrados em julgamento, agora vagavam pelo chão, evitando encontrar os meus. Beatriz, no entanto, era uma chama acesa. Ela me encarava com um ódio tão puro que, por um segundo, senti um calafrio percorrer minha espinha. Mas a Helena que sentia medo tinha ficado para trás, perdida, em algum lugar entre as prestações do apartamento e as noites de choro abafado. Você não tinha o direito, Beatriz sibilou, sua voz falhando por causa da fúria. Você nos expôs para a família inteira. Você nos humilhou na frente da tia Zuleide, da prima Marina. Como a gente vai voltar para casa agora? Todo mundo vai olhar para a gente como se fôssemos monstros. Vocês não são monstros por causa da minha exposição, Beatriz. Respondi, caminhando calmamente até a varanda e abrindo a porta de vidro. O ar gelado de Curitiba entrou como uma lufada de realidade, refrescando o ambiente saturado. Vocês são o que são por causa das palavras de vocês. Eu apenas tirei o filtro. Eu apenas permiti que os outros ouvissem o que eu ouço há anos. Meu pai se levantou. Ele era um homem grande, e sua sombra se projetou sobre a mesa. Durante toda a minha vida, aquela postura me fez baixar a cabeça. Hoje, eu apenas cruzei os braços. Helena, pegue esse computador agora e diga que foi uma brincadeira, ele ordenou, a voz grave tentando retomar o controle da situação. Diga que foi um teste de fidelidade familiar, qualquer coisa. Você vai consertar isso. Agora. Não, pai. Eu não vou consertar nada. A única coisa que eu vou fazer é pedir que vocês arrumem essas malas. Agora. Vocês têm 1 hora. Eu já chamei um carro por aplicativo para levar vocês até a rodoviária. Você está expulsando seus pais no meio de uma tarde fria, em uma cidade que a gente não conhece? Clarice finalmente falou, as lágrimas agora escorrendo de verdade, embora eu não soubesse mais diferenciar o que era dor e o que era manipulação. Helena, eu te carreguei no ventre, eu te dei a vida, e eu te dei a minha paz, minha saúde e o meu dinheiro por tempo. Demais, mãe, rebati, sentindo um peso enorme sair dos meus ombros enquanto as palavras ganhavam o mundo. A dívida de gratidão que você tentou me cobrar a vida inteira foi paga com juros e correção monetária. Eu não devo mais nada, nem a você, nem ao pai, e muito menos a Beatriz. A hora seguinte foi um borrão de movimentos bruscos e insultos proferidos em voz baixa. Beatriz jogava suas roupas dentro da mala com tamanha força que eu temia que o zíper fosse estourar. Meu pai circulava pela sala se bufando, enquanto minha mãe tentava, em uma última tentativa desesperada, me abraçar e pedir perdão, alegando que quem ama, perdoa. Eu apenas me esquivei. O perdão é um processo interno, e eu já havia me perdoado por ser bem-sucedida, por querer meu espaço e por, finalmente, dizer não. Quando o interfone tocou anunciando que o carro estava lá embaixo, houve um último confronto na porta. Meu pai me olhou de cima a baixo, com um desprezo que não deixava dúvidas sobre o que ele sentia. Você vai ficar sozinha, Helena. Guarde bem essas palavras. Esse seu luxo, esse seu apartamento, nada disso vai te abraçar quando você estiver doente ou velha. Você jogou fora a única coisa que tinha valor. Se o valor da família é o que vocês me mostraram nesses últimos dias, pai, eu prefiro a solidão, respondi, mantendo a porta aberta. Pelo menos na solidão, eu sei exatamente quem está tentando me derrubar. Eles saíram. O som das rodinhas das malas ecoando pelo corredor do prédio foi a música mais libertadora que já ouvi. Fechei a porta e, pela primeira vez em dias, girei a chave e passei a trava de segurança. Encostei as costas na madeira fria e escorreguei até o chão. Eu não chorei de tristeza. Chorei de alívio, um choro convulsivo que parecia lavar a gordura da fritura das minhas paredes e o cheiro de cigarro dos meus móveis. Nos dias que se seguiram, a transformação do meu apartamento foi simbólica. Eu contratei uma empresa de limpeza profunda. Assisti, quase em transe, enquanto eles higienizavam o sofá de linho, removendo a mancha de vinho que Beatriz havia deixado. Troquei todos os lençóis, lavei as cortinas e espalhei novos difusores de essência de alecrim e capim-limão. Eu precisava que cada molécula da presença deles fosse erradicada. Mudei a senha da minha fechadura eletrônica.
Bloqueei os números deles no meu celular, mas não antes de ver as dezenas de mensagens de ódio e, depois, de falsos pedidos de desculpas que Beatriz enviou. Na minha conta bancária, fiz algo que deveria ter feito anos atrás. Cancelei o cartão adicional que meu pai usava para emergências e que sempre vinha com compras em lojas de ferramentas ou churrascarias. 3 meses se passaram. Curitiba estava agora no auge do inverno. O jardim botânico estava coberto por uma geada fina pela manhã e eu caminhava por lá antes de ir para o escritório, sentindo o ar congelante queimar meus pulmões de um jeito que me fazia sentir viva. A paz que eu conquistei não tinha preço. Meus parentes em Minas, alguns pararam de falar comigo, comprando a versão de vítimas dos meus pais. Outros, como a tia Zuleide, me mandavam mensagens de apoio, dizendo que eu tive a coragem que muitos ali não tiveram. Eu estava sentada em um café na rua 15 de novembro, observando o movimento das pessoas agasalhadas e os biarticulados vermelhos cortando a cidade. Meu celular brilhou. Era um e-mail de confirmação. Eu havia acabado de comprar passagens para uma viagem de férias sozinha para a Itália. Era um sonho, antigo que eu sempre adiava, porque precisava guardar dinheiro caso a família precisasse. Pela primeira vez, o dinheiro era meu. O tempo era meu. A vida era minha. A vingança, eu descobri. Não era sobre ver o sofrimento deles. Eu não desejava que passassem fome ou frio. Eles tinham a casa deles e a vida deles para cuidar. A minha vingança foi remover o poder que eles tinham sobre a minha mente. Foi deixar de ser o coadjuvante na narrativa de exploração deles para me tornar a protagonista absoluta da minha própria história. Tomei o último gole do meu café, sentindo o calor descer suavemente. Olhei para o relógio e sorri. Eu tinha uma reunião importante em 20 minutos, mas, antes disso, eu apenas fechei os olhos e aproveitei o silêncio. Um silêncio que, agora, era só meu e era maravilhoso.